Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e depois de um certo tempo eu vim conversar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram então na minha vida, né? Principalmente quem me segue lá no Instagram sabe, porque eu conversei bastante com vocês já em relação a isso, mas claro que eu não falei assim abertamente tudo o que aconteceu e eu resolvi fazer esse vídeo para contar realmente o que aconteceu, né? Eu sei que até pode parecer estranho a gente querer contar e tal por vídeo, mas assim, ó, eu me sinto bem em falar. Parece que quando a gente fala as coisas, elas vão pra frente, né? Elas se libertam da gente e continuam pelo ar. Então eu me sinto melhor contando, né? E eu aprendi também com toda essa situação que eu vivi que é muito bom a gente ouvir relatos de pessoas que passaram também, né? Porque quando eu descobri tudo isso, eu vi que eu teria que enfrentar umas coisas bem diferentes. A primeira coisa que eu pensei foi em procurar pessoas que também passaram por isso para saber sobre o processo, sobre como foi. Isso foi muito bom para mim, então eu recebi muita ajuda. E agora, com tudo isso que eu tive que enfrentar, eu imagino que eu possa ser essa pessoa também que vai ajudar outras pessoas. Isso, ao meu ver, é muito bom, tá? Eu realmente estou fazendo isso, esse vídeo e tudo que eu falei, primeiramente por mim, porque eu acabo falando e eu acabo libertando isso de mim até, né? E também para ajudar outras pessoas, né? E como eu não sabia e agora eu sei, a questão assim do aborto, ele é muito comum nos primeiros meses. A gente ouve falar, mas quando a gente sofre com isso, a gente acaba vendo o quanto isso é normal. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, então pega pipoca, pega alguma coisa para comer enquanto me assiste, que eu vou falar tudo o que aconteceu, desde lá do comecinho até agora como tá a situação, tá? Eu tô no finalzinho dos meus dias de repouso, então eu estou bem fisicamente, né? Tô só concluindo esses dias mesmo em casa, tranquila, para depois voltar ao meu trabalho e vida normal. Eu até tava lembrando aqui que o meu último vídeo no canal foi falando para vocês sobre a gravidez, né? E eu nem tive coragem de assistir o vídeo ainda. Acho que depois que eu finalizar esse vídeo aqui falando, eu vou assistir novamente. Foi um momento de muita felicidade, estava muito contente, né? Então eu vou deixar ali ainda para ter como uma lembrança desses momentos bons, né? E agora eu terei esse falando como tudo aconteceu, como aconteceu esse aborto, como eu descobri. Foi muito difícil, né? Eu até me arrumei um pouquinho assim, ó, para encerrar esse ciclo de uma maneira legal. Eu não estou ruim, gente, eu estou bem, tá? Aceitei o que aconteceu, tá tudo ok, assim, ao meu ver, até esse momento, né? Eu acho que quando a gente aceita, quando a gente sabe o que aconteceu, se torna uma coisa mais fácil. Então tá sendo bom pra mim esse momento, tá? Eu tô conseguindo me recuperar de uma maneira bem bacana. Então, eu tenho até um caderninho com várias coisas anotadas que eu queria falar, pra não esquecer, porque assim aconteceu tanta coisa, né? Então, pessoal, ali na primeira semana, na última semana do mês passado, na primeira semana desse mês de maio, eu tava passando por esse processo, então, que eu descobri que eu estava grávida, né? Que eu iria ter um bebê. Então, como eu já contei no vídeo anterior como foi, né? A gente descobriu e logo começamos o pré-natal. Eu estava fazendo pré-natal tanto no posto quanto particular. Estava revezando aí entre esses dois modos, né? E no dia 4 desse mês de maio, eu fiz a minha primeira ultrassom. Então, no período da manhã, a gente foi no médico consultar com ele no particular pela primeira vez. Ele conversou muito com a gente. Eu até ia fazer um vídeo só para falar desse dia, porque esse médico conversou bastante com a gente. Falou que eu poderia comer de tudo, que estava tranquilo, né? Tudo com equilíbrio, uma maneira legal. Isso tinha me deixado muito feliz, porque realmente eu estava sofrendo assim, com uma demanda muito grande de informações. Eu não sabia o que eu comia mais, sabe? Eu estava ficando um pouquinho frustrada em relação a isso. Mas ele me explicou certinho, assim, e nesse primeiro momento a gente estava muito contente, porque, poxa, vai ser muito bacana, muito legal e tal. Nesse mesmo dia, à noite, eu ia fazer minha primeira ultrassom, né?
De acordo com os cálculos, era para eu estar de 10 semanas, mas na verdade eu estava de 7 semanas, né? De acordo com a ultrassom. E chegando lá nessa ultrassom, então na quarta-feira à noite, me deitei lá na maca, né? Era uma ultrassom transvaginal, tal, aquela coisa. Eu, assim, ciente que ia fazer isso só uma vez, essa ultrassom, né? Porque ela é bem ruinzinha de fazer, bem chata. Eu pensei, eu vou enfrentar isso uma vez e pronto, né? Até o momento tive que fazer 3, né? E vou ter que fazer mais uma ainda. Mas tá, passou, já me acostumei com essa ultrassom. E, assim, ó, até antes de a gente ir, eu conversava, assim, com o Éder aqui em casa. Ele brincava muito e dizia pra mim que ia ser 2, né? Ele ficava dizendo, vai ser 2, tu vai ver, a gente vai lá, vai chegar lá, vai ter 2. E antes de sair de casa, eu até disse assim pro Éder, poxa, será que vai dar tudo certo? Será que tá tudo bem? Aí o Éder meio que desconversou e disse assim, claro, né? Porque a gente não tinha nem ideia que poderia ter alguma coisa de errado. Eu não tive nenhum sangramento, nada, em nenhum momento até agora, assim. Agora eu estou tendo porque eu fiz a curetagem. Mas eu não sei o que é sangramento, assim, em relação ao aborto. Então, a gente achava que estava tudo bem, porque ninguém nos preparou para o fato de poder ocorrer algo que não seja previsto, né? Ninguém disse pra mim assim, vamos esperar o primeiro ultrassom pra ver se o coraçãozinho tá batendo, pra ver se tá tudo certo. Ninguém falou isso. Todo mundo falou que tá ok, tá legal, vamos lá. E todo mundo esperando essa primeira ultrassom, né? Cheguei lá, gente, começou a fazer aquilo, até o Éder ficou brincando que ia ser 2, ia ser 2. E o médico da ultrassom ali, que era outro médico, disse, não é 2. E também não tem batimento cardíaco, provavelmente é uma gestação que não vai ter continuidade. Falou assim de uma maneira rápida. E aí a gente se olhou, no primeiro momento, ok, eu entendi aquilo, né? A gente também não é bobo, a gente tem um raciocínio ali do que ele tá falando, né? Mas eu perguntei assim de novo, o quê? Né? Mas o que isso quer dizer, né? A gente sabe o que quer dizer, mas eu perguntei de novo, o que isso quer dizer? Aí ele disse, amanhã vocês conversam com o médico. Tipo, eu tive que ficar esperando a noite toda, o outro dia, depois de mais de 24 horas, que o médico particular entrou em contato comigo para conversar comigo. E nisso, eu já tinha ido no posto de saúde, já tinha feito outra ultrassom no posto, já tinha feito de tudo, já tava com laudo no posto de saúde público, né? Porque eu não conseguia esperar, gente. Eu ia esperar em casa, ia trabalhar normalmente, esperando como se nada tivesse acontecido. Não dava, né? E nesse momento, assim, eu quero ressaltar como foi importante o SUS, né? O setor ali público que me abraçou. Eu fui lá no posto, as meninas lá do posto conversaram comigo, me explicaram que era uma coisa normal, que não era pra eu me culpar por algo que eu tenha comido, por algo que eu tenha feito, que era muito normal, era corriqueiro isso acontecer nos primeiros meses, né? Conversaram um monte comigo e assim, ó, até psicólogo queria me encaminhar. Então, elas me abraçaram lá no posto, coisa que o particular não fez. Então, assim, eu acho que na minha próxima gravidez eu não vou mais com esses médicos que eu fui ali no particular, né? Vou procurar outros médicos, porque esses aí não. Eu não senti que me abraçaram, que me acolheram, né? Eles só queriam deles e quando houve um problema, não senti uma preocupação assim pra me ajudar. Mas tá, nesse dia passou, então nesse outro dia eu fui no posto, fiz tudo o que tinha pra fazer e realmente foi dado o laudo de aborto retido. Porque eu não tinha nenhum sangramento, né? Até então não se sabe o porquê isso aconteceu, né? Muitos médicos e muitas pessoas que eu conversei me falaram que uma formação, algum problema que ocorreu ali que nosso próprio corpo acaba paralisando essa gravidez para não ocorrer problemas futuros, né? Isso é uma coisa normal. Até então, mesmo sendo professora desse segmento, tá, de biologia, um assunto assim que eu não tenho tanto contato, assim, eu sei o básico ali, o que a gente tem que aplicar, mas quando acontece com a gente e a gente tem que se aprofundar mais no assunto, né? A gente tem que procurar relatos e experiências e a medicina, eles nos explicam coisas assim totalmente diferentes que a gente não tinha muita noção, né? Isso foi importante pra mim,
eu sou uma pessoa muito científica, então eu capto muito e me agarro muito a essas informações consideradas assim verídicas, né, perante a ciência. Aí, gente, olha só, chorei um monte, aquela semana assim foi um horror, né? Até então, não ganhei atestado médico, muitas pessoas até conversaram comigo que eu tinha direito a uns dias de atestado, né? Porque realmente o meu psicológico, assim, tava muito afetado, né? Não era nem meu corpo, porque eu não sentia nada, não tinha cólica, não tinha sangramento, nada. Eu realmente estava com o meu psicológico ali ruim, né? E depois desse acontecimento, de saber então que eu estava com um aborto ali retido, eu ficava muito frustrada e ansiosa pelo fato de ter que expelir isso, né? O meu corpo ele tem que colocar esse embrião para fora. Como eu falei, eu estava de 7 semanas, né? Eu perdi de 7 semanas e alguns dias, 2 dias. E os relatos, de acordo com esse aborto, essa expulsão, eram horríveis. Que vai chegar a hora que quando isso vai acontecer, né? Nem sei como falar isso direito, né? Mas no momento que acontecer isso, vai sair muito sangue e vai sair uma coisa horrível e eu vou ter muita dor. E eu indo trabalhar, gente, pensando assim, meu Deus, a qualquer momento eu vou estar fazendo isso. E eu sou professora, trabalho em escola, tô trabalhando muito, inclusive, esse ano, assim, eu não tenho nenhum tempo, assim, pra parar durante a semana, eu trabalho direto. Então, isso me deixava muito frustrada, porque, poxa, quando que isso vai acontecer? Eu vou sentir antes ou eu realmente vou sangrar muito, assim, de uma hora para outra? Então, isso me deixou, assim, bem abalada psicologicamente, né? É claro, depois de todo aquele sofrimento de perder, porque a gente estava feliz. E do nada veio uma tristeza muito grande, a gente chorou muito, assim, ficamos uns dias, assim, mal. Mas a gente tem que engolir e bola pra frente, temos que fazer alguma coisa, né? Não adianta ficar chorando. Então eu tinha muito esse medo do que eu iria enfrentar em relação à expulsão desse embrião. Lá era outro assim, outros pensamentos que acabavam me abalando, né? Até no momento que a gente começou a pensar em fazer a curetagem. Por quê? Eu fiquei 3 semanas esperando o meu corpo eliminar e nada. Eu não tive nenhum tipo de sangramento e eu não tive cólica, nada, gente. Era como se estivesse normal. É claro que a partir do momento que eu descobri, né, que eu estava com um aborto, eu não sentia mais os sintomas assim de gravidez, sabe? Eu até então, até um dia antes da minha primeira ultrassom, eu sentia a barriga dura, eu sentia dor assim nas costas e depois assim eu não senti mais nada. Até conversando com os médicos, eles me falaram que esse aborto, né, foi bem recente, então assim foi uns diazinhos bem próximos ali nesse dia da ultrassom. Então foi bem visível a mudança no meu corpo de não sentir mais aqueles sintomas. Eu tinha dor no peito, acabou tudo. Enjoo eu nunca tive, desde o começo não tive enjoo. Mas esses sintomas, fadiga, fome, eu tinha muita fome. Parou tudo, gente. Eu acho que eu até emagreci, porque eu parei de comer. E, né, aconteceu dessa maneira. Então, ao longo dessas 3 semanas que eu fiquei ali com esse embrião ainda dentro de mim, eu fui algumas vezes aos médicos, né, ginecologista e clínica geral aqui do SUS, aqui do posto mesmo, porque me trataram muito bem, então eu pensei, eu vou continuar indo com as moças e com as enfermeiras aqui mesmo. E acabou que me encaminharam pro Carmela Dutra, que é um hospital, uma maternidade lá em Florianópolis, né? Mas antes de fazer esse encaminhamento, eu estava optando em fazer toda essa curetagem, esse procedimento particular, né? Mas é um valorzinho salgado, gente. Então a gente estava pensando realmente se a gente iria fazer esse procedimento no particular, porque tem um valorzinho um pouquinho alto. E o que pesou nessa escolha também foi que a gente quer ter outro, né? Outro bebê. Então,
a gente vai gastar mais dinheiro, né? Só pra quem tá no meio desse meio ali de gravidez sabe que gasta pra caramba, assim, sabe? É todo mês médico, é ultrassom, é pré-natal, é vitamina, depois tem o parto, então tudo existe um valor muito grande, né? Que a gente tem que desembolsar ali pra ter uma qualidade legal, que é o que a gente já ia fazer e é o que a gente vai fazer futuramente, né? Agora tem que fazer acompanhamento com o ginecologista, tudo pra deixar tudo alinhado certinho, né? Então a gente pensou assim, poxa, a gente vai ter um gasto muito grande futuramente, principalmente esse ano ainda, né? E mais esse gasto com essa curetagem que tem um valorzinho assim bem salgado. Eu achei até que fosse um pouquinho mais em conta, mas não é, gente, é bem salgadinho mesmo. Foi aí que me encaminharam para a maternidade em Florianópolis, pelo SUS, né? Como todo encaminhamento aqui da região vai para essa maternidade. Muitas pessoas assim me assustaram horrores. Disseram que lá é horrível, que lá sofreram pra caramba, que a curetagem doeu, foi uma dor horrível. Teve até relatos que chegaram a mim que teve mulheres que não quiseram mais ter filhos por causa da curetagem. Então eu fui lá com a minha cabeça assim pensando que iria ser o pior dia da minha vida. Eu já tinha isso na minha cabeça, né? Eu tava com muito medo da anestesia, porque eu nunca tomei anestesia, gente. Nunca fiz nada. Assim, nunca quebrei um braço, nunca fiz nada. Assim, médico, assim, de coisa séria mesmo, eu nunca fui, sabe? Nunca tomei um ponto, assim, de corte, nada. Então eu tava com muito medo da anestesia, né? Aquela coisa de dormir lá e pra fazer curetagem tem que se submeter a esse tipo de anestésico. Então eu tava, assim, um pouco com medo. Mas eu fui pra lá também com isso na cabeça de que iria doer, né? Iria ter uma dor grande, eu iria sofrer aquele dia todo. E não foi desse jeito, gente. Eu cheguei lá, eu saí daqui bem cedinho, assim, tava até escuro ainda. Então a gente chegou lá mais ou menos 7h30 da manhã, que não é tão perto nem tão longe da minha casa, vai ali que é 1 hora e pouco pra chegar lá, só que como tem trânsito ali da manhã, das 6 horas demorou um pouquinho mais. Então eu cheguei lá, fui muito bem tratada, gente. Eu cheguei lá às 7h30, quando foi 9h30 eu já estava entrando no centro cirúrgico. Então, assim, a minha espera foi mínima. Dentro dessas 2 horas, eu tive uma consulta, passei por uns exames ali mais técnicos ali na hora, né? Fui internada e logo já me chamaram para fazer essa curetagem no centro cirúrgico, né? Isso foi 9h30, 15 para as 10 da manhã. E ocorreu tudo bem, foi tudo tão tranquilo, gente. A única dor que eu senti foi para colocar agulha no braço com soro e com futuramente ali anestesia, né? Só, tipo uma picadinha de agulha. Então, ocorreu tudo muito bem, assim, foi muito bom, sabe? Eu tinha na minha cabeça que segunda-feira, que eu fiz na segunda-feira, né? Iria ser uma segunda-feira horrível. E não foi. Foi uma segunda-feira, assim, boa, sabe? Passou rápido. Quando era 2h30, 3 horas da tarde, eu já fui liberada, almocei lá, não passei tanta fome, né? Eu achava que eu ia comer só no outro dia. Então eu ia passar muita fome. Não passei fome e, assim, foi muito bom. Eu fui muito bem atendida, foi rápido, foi bacana esse atendimento que tiveram comigo, esse cuidado todo de, né, tá sempre me tratando de uma maneira muito legal. Isso foi muito bom. Então, os meus agradecimentos ao SUS, ao Hospital Maternidade Carmela Dutra, gente, top. Atendimento muito bom mesmo, tá? E pessoal, também depois desse procedimento, eles coletam esse material, então, né? E daqui 30 dias, 40 dias, eu vou entrar em contato com eles de novo. Provavelmente eu irei numa consulta lá, né? Porque eles vão fazer biópsia e estudar esse embrião, esse conteúdo que saiu ali do meu útero, para saber possíveis causas desse aborto, né? Por mais que tenham conversado comigo que é super natural isso acontecer, eles também fazem essa pesquisa para depois ter um retorno. Eu achei isso bem bacana, né? Não sei se no particular isso iria ter, se eu iria ter que pagar mais para ter esse estudo também de acordo. Mas assim, tô bem contente, bem feliz por ter acontecido isso. O meu repouso em casa foi bem tranquilo também. Gente, cólica, eu não sinto cólica. Assim, ó, eu não.
Eu nunca tive cólica, eu sentia assim, eu sentia um pouquinho, se eu fazia algum esforço, assim, sabe? Ah, vou me levantar, ou eu acabei andando muito, sabe, dentro de casa, naquele repouso, eu sentia um pouquinho, mas assim, nada demais, eu não precisava tomar remédio nenhum, né? E nesses primeiros 15 dias, assim, tem um pouquinho de sangramento, que é totalmente normal, mas eu também tive bem pouco sangramento, então eu não sofri horrores, foi extremamente tranquilo, né? Eu acho que o período mais tranquilo de todo esse mês turbulento foi essa semana, esse tempinho que eu tive em casa, realmente, depois de ter acontecido tudo isso, né? Foi tudo muito tranquilo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, eu tinha aberto até lá no Instagram uma caixinha de perguntas pra vocês me fazerem perguntas pra eu responder aqui antes de eu saber dessa perda, desse aborto, né? E, ai, gente, eu tava com tanta vontade de responder essa caixinha de perguntas, mas tanta vontade, assim, de tão contente que eu tava, sabe? E essas perguntas ficaram lá e eu não consegui responder. Isso me deixou, assim, triste em relação a isso também. Ficamos muito tristes, mas compreendemos toda a situação, tudo o que ocorreu e hoje estamos bem, né? É claro que isso é uma coisa que não podemos esquecer, é um aprendizado, né? Foi um aprendizado muito grande que nunca vamos esquecer. E é claro que também nunca vamos esquecer dessa semana feliz que a gente teve e do filho, né? É um filho, não sabemos se é menino ou menina. Não sei se na biópsia aparece alguma coisa, gente, eu esqueci de perguntar pra médica. Mas, indiferente, né, a isso, estamos bem. A gente até tava pensando em escolher um nome que seria unissex, assim, pra gente ter uma referência, né, de que aquilo aconteceu. E estamos pensando nisso, para ter assim um registro na nossa vida de que isso aconteceu. Eu não sou do tipo de pessoa que passa por cima e finge que não ocorreu nada e esquece. Eu nunca mais vou esquecer, né? Mas, pessoal, eu acho que é isso. Na minha colinha, assim, eu tentei resumir tudo que eu queria para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que sirva de exemplo para alguém, né? Principalmente sobre a curetagem, para não ter medo, que ocorre tudo de uma maneira bem tranquila. Eu fui sedada, né, com anestesia, então eu não vi nada, foi bem tranquilo. Depois também, assim, não senti nada de diferente no meu corpo. Conversei com a médica que fez, ela disse que foi um procedimento 100% ok, correto, né? Então não teve nenhum problema, tá? Tive esse afastamento, então, de alguns dias, de 14 dias exatamente, né? E eu senti que eu precisava desses dias, porque quando tudo aconteceu lá no comecinho, naqueles primeiros dias, eu, assim, passei muito mal psicologicamente, sabe? E eu não tinha testado, eu tive que trabalhar, sabe? E esses 14 dias depois da curetagem, depois de ter finalizado isso, faz com que a gente coloque a nossa cabeça no lugar de volta, volte à nossa rotina, faça novos planejamentos, né, de como vai ser o restante desse ano em relação a isso. E sim, queremos outro, né? Vamos esperar um tempo ali que eu preciso para recuperar o meu corpo, tanto fisicamente quanto psicologicamente também, né? Para termos outro. Logo, logo a gente tá aqui, eu tô aqui fazendo outro vídeo que eu tô grávida de novo, espera pra ver. Acho que é isso, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo lá no Instagram pra vocês também. Às vezes eu vou, principalmente quando eu vou dormir, assim, eu fico pensando e eu fico lembrando de coisas novas, sabe? Às vezes eu anoto na folhinha pra não esquecer, mas às vezes eu acabo esquecendo de anotar. Mas eu vou lembrando, assim, eu sou uma pessoa muito pensativa, eu fico pensando nas coisas e tal. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Mais uma vez falando que a gente tá bem. Realmente, a gente vai ficar triste, né? Às vezes quando vamos relembrar essas situações. Foi um mês extremamente turbulento, eu nunca imaginei passar um mês assim, do céu ao inferno, literalmente, sabe? Da felicidade e tristeza, assim, num tempo curto. Mas passou, vamos levar isso como um aprendizado para nossa vida. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado e eu espero ter ajudado também, de certa maneira, alguém.